Muito boa tarde, muito boa tarde. Estamos começando o Jornal Difusora, segunda edição. Oferecimento Casa do Pescador. Vai pescar? Antes passe na Casa do Pescador. Lá você encontra tudo o que precisa para garantir uma excelente pescaria. Kits de vara com molinete, camisetas com proteção UV, caixas organizadoras para anzóis e iscas artificiais, além de uma grande variedade de linhas. Passe na Casa do Pescador e aproveite. Qualidade, variedade e preço justo num só lugar. Telefone, WhatsApp 3646-3448. UEGA Materiais Elétricos. Vai reformar, vai construir. Tudo que precisar de materiais elétricos tem o endereço certo. UEGA Materiais Elétricos. Aliás, são 3 endereços. Um no Centro Histórico de Laguna, aqui na Rua Oswaldo Cabral, pertinho dos Correios. UEGA Materiais Elétricos. O segundo endereço é no Magalhães, na Avenida Getúlio Vargas. E o terceiro endereço é na querida cidade de Imbituba. Muito bem, Vistoria Laguna. Vai fazer vistoria do seu carro, do seu veículo? Vistoria Laguna tem 10 anos no mercado, garantindo conforto, confiança e segurança. Não caiam em golpes, hein? Vistoria Laguna é credenciada ao Detran, com cursos e especialidades em vistoria veicular, carro, moto, caminhão e reboque. E agora tem a vistoria cautelar. Vistoria Laguna fica ali na Rua Jacinto Tasso, aquela rua em frente ao Detran. Não fecha ao meio-dia, das 8 às 18 horas. Tá certo? Telefone e WhatsApp é o 3644-2644. Clínica Ultravida. Clínica Ultravida. Ali tem tudo o que você precisa na medicina. Olha, tem exames de imagens, ultrassom, raio-x, mamografia, variedade de consultas médicas, clínico geral, ginecologista, ortopedista, otorrinolaringologista, urologista, cardiologista, pediatra, vascular, psicologia. A Clínica Ultravida fica ali na Rua 3 de Maio, número 37, no Centro Histórico de Laguna. O telefone é o 4836440040 e o WhatsApp é o 48991091717. O responsável técnico é o doutor Murilo dos Santos Mai. Muito bem, hoje é dia 26 de janeiro de 2026, segunda-feira, neste momento, 12 horas 10 minutos na capital histórica de Santa Catarina. Só vou dar uma pincelada aqui nos jogos deste final de semana, que foram os seguintes. Pelo Campeonato Carioca, Botafogo 2, Bangu 0. Fluminense 2, Flamengo 0. Flamengo se complicou, hein? Pode ter que disputar o rebaixamento. Boa Vista 0, Vasco da Gama 3. Madureira joga hoje, 17 horas, contra a Portuguesa. Já no Campeonato Paulista, vamos ver aqui o que aconteceu no Paulista. No Paulista foi o seguinte, gente. São Bernardo 0, Mirassol 4, Ponte Preta 2, Noroeste 2. Palmeiras 3, São Paulo mais uma derrota 1, Santos 0, Bragantino também 0, Capivariano 1, Primavera 2, Novo Horizontino 2, Botafogo de São Paulo 0. Ainda tem o Velo Clube, perdeu de 1-0 para o Corinthians, só 1-0 em Corinthians, tá feia a coisa. Hoje tem Portuguesa e Guarani. Muito bem, Campeonato Gaúcho, que a galera gosta bastante dos times gaúchos. O Inter e o Grêmio, né? O São Luís 2, Ipiranga 2, Avenida 1, Novo Hamburgo 1, Guarani 1, Inter de Santa Maria 0, Juventude 3, Monzon 0. O Internacional fez 4-2 no Grêmio, um jogo bem movimentado. E hoje tem São José e Caxias. Vamos para o mais importante, que é o catarinense, né? Vamos para o nosso Campeonato Catarinense. Olha, acabou a primeira fase. Os resultados foram os seguintes. Carlos Renault 2, Marcílio Dias 4, Barra 5, Concórdia 1, Criciúma 3, Brusque também 3, Figueirense 1,
Camboriú 1, Santa Catarina 3, Avaí 1, Chapecoense 6, Joinville 0. E agora? Agora a coisa ficou bem complicada. Figueirense, Carlos Renault, Marcílio Dias e Joinville vão disputar entre os 4 uma única vaga para ficar na Série A. 3 vão cair para a Série B, tá certo? Já o Brusque, Avaí, Camboriú, Concórdia, Santa Catarina, Chapecoense, Criciúma e Barra vão disputar entre esses 8 quem vai ser o campeão catarinense 2026. Muito bem, já estou aqui com os nossos convidados, nosso amigo Rafael, né? Rafael que está lançando um livro muito bacana, e também está com ele aqui a mãe dele, veio fazer aqui, né? Veio acompanhar na entrevista. Eu vou ligar o microfone dela também, para que ela possa dar um alô para a galera aí. Como é que é o seu nome mesmo, dona? Estela. Bom dia, boa tarde, né? Obrigado por ter acompanhado o nosso amiguinho aí. Eu agradeço o convite. Imagina, estamos aqui para isso. Rafa, boa tarde, obrigado por ter vindo, uma honra tê-lo aqui. É um guri inteligentíssimo aí que vem se destacando na cultura local. Fala, meus amigos, aqui é Rafael Luz Rodrigues, seu amigo poliglota. É uma honra estar aqui, agradeço muito o convite e, primeiramente, gostaria só de dar um salve aí para a senhora Beth, minha segunda mãe praticamente, e ao Elias, o pintor, que é o responsável aqui pela ilustração do livro, que deu uma cara, assim, uma cara nova, totalmente brilhante. É muito bonito poder ver essa representação dos meus personagens, sabe? Tá certo. Tu só fala um pouquinho mais perto do microfone, tá? Tá certo. Porque o sinal aqui tá quase bom. Ô, Rafa, já vamos começar com as perguntas pra gente aproveitar todo o tempo. Claro. Né? A tua caminhada passou pelo teatro, pelo teatro, né? Pelas artes marciais, tu gosta muito das artes marciais, né? E pelos idiomas, tu que é um poliglota, né? Em algum momento você percebeu que tudo isso pudesse fazer parte de uma mesma história? Claro. Eu sempre brinco que são facetas da mesma moeda, sabe? São faces da mesma moeda, porque cada língua que a gente aprende, cada idioma que a gente vai absorvendo, a gente absorve uma cultura também. E o mesmo se dá para patrimônios como artes marciais ou até mesmo teatro, né? São sempre faces novas que a gente vai desdobrando de nós mesmos e descobrindo de nós mesmos. E isso acabou tudo fulminando dentro do livro, né? É impressionante como tudo isso acabou, de certa forma, contribuindo. É uma coisa que eu não conseguiria ter escrito sem todas essas vivências, sabe? Interessante, né? E cada idioma que tu aprendeu, tu também foi saber a cultura, o que é que... Com certeza. Quais os idiomas que tu fala? Bom, vamos lá. Português eu ainda estou aprendendo, mas estamos aqui, né? É o mais difícil, né? É o mais difícil, realmente. Sempre digo, mais fácil para mim é estudar e ensinar o japonês para um brasileiro do que o português para um japonês. Eu falo português, inglês, espanhol, italiano, francês, japonês. Estou aprendendo Libras e coreano também. Libra e coreano? Sim. Tu tens uma razão por ter escolhido cada um desses? O inglês é universal, todo mundo, o lugar que tu vai tem que falar inglês. O inglês eu não escolhi, na verdade, né? O inglês eu fui escolhido. Minha mãe me pegou do colarinho e disse, ó, vai, meu filho. Vai ter que não tem inglês. Não, é sim ou é sim. Ou tu vai aprender ou tu vai aprender, né? E daí eu só fui buscando essa mesma paixão que eu acabei acendendo dentro de outros idiomas. E como o senhor mesmo disse, a questão da cultura é fundamental. A gente não aprende um idioma sem aprender uma cultura, né? Eu hoje, tendo escrito o livro com várias culturas, cada um dos reinos que eu apresento e que eu apresentarei ainda, que esse é o primeiro ainda de 5 volumes, eles se passam num mundo diferente, num país diferente, num reino diferente. Cada um deles eu usei um dos idiomas como base de como as pessoas de fato se vivem lá, né? Como elas, onde habitam, o que comem. Interessante, né? E por que tu quer aprender coreano, cara? Porque a gramática é muito parecida com a do japonês e tá ali do lado, né? Um pouco também por causa das artes marciais, eu já tive contato com estilos coreanos também, gostaria de me aprofundar. Eu não gosto de ser superficial. Esse é uma qualidade e um problema que eu tenho comigo. Se for para aprender, é para aprender mesmo. Exatamente. Então, se eu for aprender um estilo, eu quero saber o que eu tô falando. Eu não gosto de ser papagaio, sabe?
Interessante. Tu pretende visitar esses países? Com certeza. Inclusive, um dos grandes sonhos que eu tenho relacionado ao livro é levá-lo ao Japão. Eu agora estou fazendo a tradução para o inglês, já está, eu diria que 95% concluída. E assim que ela estiver concluída, a próxima tradução que eu farei vai ser para o japonês. Eu quero muito levar, o senhor pode ver, eu até trouxe um volume, caso queira folheá-lo, mas todos os designs dos personagens, toda a estruturação da história foi feita com base numa estética e numa história mais... como que a gente vê nas histórias orientais, né? Que querendo ou não, depois de a gente aprender, por exemplo, o japonês, a gente consome muita mídia, né? E isso acabou também respingando um pouco aqui. Então, um dos sonhos que eu tenho é levar Guardiões da Manhã para o Japão e trazer de lá um pouco mais da cultura. Sou apaixonado pelo karatê, tenho 2 faixas pretas, né? Do Kyokushin, do Shotokan. Também estou aí no judô, então esse é um grande sonho que eu tenho. O primeiro país que eu gostaria de ir hoje é o Japão, justo por isso. Interessante. Para quem não está entendendo aqui, o Rafael Luiz, ele é poliglota, ele participa de peças de teatro e tal, e ele gosta muito de lutas marciais. Ele escreveu um livro chamado Guardiões do Amanhã. É um livro muito interessante, né? E vai ser lançado amanhã em Porto Alegre, tá? Em Porto Alegre. Inclusive, até nós estávamos falando aqui em off, ele não deu um livro para ninguém, nem para a mãe dele. O primeiro livro vai ser entregue para sua avó. Como é o nome da tua avó? Maria Luísa da Luz. Maria Luísa da Luz. É a responsável, a culpada... Por essa bagunça toda. Por essa bagunça toda. Eu brinco que sempre que a gente chegava numa livraria ou num shopping, por exemplo... Podia não ser um brinquedo, podia não ser uma coisa que eu estivesse babando ali, mas se eu entrasse numa livraria, era só apontar e ela dizia, é esse que tu quer, é esse que tu vai ler. Mas tu vai ler. E quando tu absorver a história, depois tu vai me dizer o porquê de cada coisa. Que eu quero que tu me dê o resumo, né, da história. Ela foi a grande responsável por eu ter tanto amor pelos livros. E te deu esse gosto pela literatura. Sim. Foi ela que... Foi ela, porque ela, inclusive, ela atuou muitos anos como professora, né? Então, eu sempre tive esse contato com essa filosofia, né? Uma forma de pensar. Essa questão de não ser leviano também veio muito dela, claro, da minha mãe também, que está sempre me puxando a orelha, mas muito veio dela. E amanhã é aniversário dela, né? Pois é. Ah, amanhã é aniversário dela. Amanhã é aniversário dela e durante a festa ela vai receber o volume. 80 anos. 80 anos. 80 anos. De muita história e muito carinho. Uma pessoa fora de série. Inclusive aqui no livro tem até uma dedicatória que eu espero que ela leia lá na data. Que legal. Ai, por mais mulheres como a tua avó, né? Pra botar essa gurizada aí a ler, né? Com certeza. Como falta, né? Com certeza. Hoje a gente vê, principalmente na internet, né? Nessas mídias sociais, o R acabou, né? Uhum. Ah, tem que falar, tem que... Não, não tem mais R. Tem que falar, tem que, né? Olha, tem se não falar a gente podemos, eu fico feliz já com o diálogo. Mas é complicado, rapaz. A gente vê cada absurdo aí que mas não o senhor é fácil, sabe né? que muito também se dá a forma como é escrito hoje em dia, né? Muitas vezes até na parte da tradução, quando a gente vai desenvolver um personagem, às vezes o autor se perde em tentar transmitir intelectualidade do personagem através do seu vocabulário. E eu fui muito pelo outro caminho. Eu gosto muito de expressar através do que eu mostro na história, principalmente da linguagem corporal, das reações do corpo. E uma coisa que eu acho que é o diferencial do meu livro é a questão de não ser tão difícil. Eu tenho muitos colegas ao longo dessa jornada que diziam, eu não gosto de ler, cara, não me apetece, é muita palavra difícil. Mas é só iniciar, né? Aí é que tá, mas por onde? Por qual livro? Esse meu livro aqui não tem nenhuma palavra difícil. Ele não está gramaticalmente incorreto. Ele não é uma leitura leviana, mas é uma leitura leve. Se você gosta ou não de ler, eu lhe convido a ler Guardiões da Manhã por isso. Ele é uma ótima porta de entrada. Se você tem uma criança, um adolescente aí que só quer saber de mangás ou só quer saber de ilustrações, se não tem um desenho eu não leio. Esse aqui é o livro que vai mudar a perspectiva dele, eu tenho certeza. Tu sabe que tem os livros, claro, das escolas e tal, que eu lia, mas o primeiro livro que eu li foi Mar Morto, de Jorge Amado. E era assim, ó. Era não sei quantas páginas, mas ele e era não é lá uma leitura muito tranquila, né? Pra primeira vez. E eu não conseguia largar o livro.
Eu comecei a ler e não conseguia mais largar. Eu tinha que terminar aquele livro. Eu gosto de dizer que o livro ele tem que conduzir o leitor como uma melodia. Não pode ser muito rígido, não pode ser muito solto, mas ele tem que ser como uma valsa. Ele tem que te pegar da mão e ir conduzindo. É mais ou menos o que eu tentei fazer e pelos relatos que eu tenho visto da pré-estreia, que nós já disponibilizamos 2 capítulos, 3 na verdade, que nós temos o capítulo 0 ali na frente, para aqueles que compraram já na pré-estreia, na pré-venda na verdade. E o que eu tenho ouvido é justamente isso, são pessoas que não tinham ideia do quão bom seria ler, sabe? Esse livro trabalha muito essa questão da visualização, dos sentimentos, do que nós sentimos, os cheiros, os sons, tudo, bom, né? Tudo. Esse fato de tu ser faixa preta em karatê, de tu gostar de lutas marciais, que é um esporte que traz muitas disciplinas, né? Com certeza. Levou essa disciplina para tua vida, para tu ser bem regrado em tudo aquilo que tu faz? Por exemplo, tu querer estudar inglês bem, japonês bem, querer escrever um livro, essa disciplina do esporte te ajudou muito nisso? Com certeza. Eu gosto de dizer que o diferencial entre o faixa preta e o faixa branca não é talento. Inclusive, essa frase está no livro, viu, gente? Não é talento, não é dom natural, não é nada. É basicamente tu te dispor a fazer o que tu te propôs a fazer. Eu vou escrever um livro, eu vou escrever ele 1 hora por dia, eu vou me dedicar a ele. Faça-o. Eu vou treinar, eu vou, ter um espacate em 1 semana. Pode ser que daqui a 1 semana não consiga, porque é um tempo curto. Mas ainda assim, se dispôs a fazer por 1 semana todos os dias, faça. Esse é o principal convite que o Rubio, que é o responsável por Uriel, que é o protagonista no livro, diz a ele. Tem uma parte que eles estão num acampamento e tem uma lareira na frente deles e o garoto está desiludido, ele está triste. E Rubio chega e diz justo isso. Tá vendo aquele fogo ali? Ele tá aquecendo todo mundo aqui, né? Ele que fez o pernil que tu comeu agora há pouco, né? É, realmente. Pois é, mas tu acha que desde o primeiro instante de vida dele, ele foi esse fogo tão grandioso? Não, ele começou com uma fagulha, ele começou com uma pedra batendo na outra, alguém fez aquela faísca ali, soprou um pouco e ele foi crescendo. E é isso que vai acontecer contigo, e é o que acontece com nós, né? Esse livro, a proposta é justo trazer essa ideia de que todos somos capazes e todos somos guardiões do nosso amanhã e do amanhã dos outros, né? Todos somos capazes. É o que eu digo em relação às vezes eu sou muito crítico ao vitimismo, sabe? Sim. Eu não posso, eu não consigo, eu sou pobre, eu moro longe. Cara, não é por aí. Não é por aí, todo mundo consegue sim. Você participou de muitos projetos culturais. Sim. Entre eles a Tomada de Laguna e o grupo Cutias, né? Sim. Cutias em Cena. O papel do teatro, né? Na tua formação cultural da comunidade. Como é que foi isso aí? O teatro ele lhe permite descobrir mais de si mesmo. Ele vai desdobrando através dos personagens coisas que tu não conhecia sobre ti mesmo. Eu gostei dessa postura, eu gostei dessa fala. Ele te permite explorar ao seu espírito e ao espírito do personagem ao qual tu está interpretando. A última peça que eu fiz, por exemplo, foi o caçador que matou a última onça pintada de Santa Catarina, o Ermelino, e eu tive que descobrir como que uma pessoa super confiante, que sabe, que acerta 100% dos tiros que dá, vai se desenrolar durante a história. Em outra ocasião, eu tive que fazer um apóstolo, por exemplo, de Jesus, e eu tive que saber como que uma pessoa que está se doando e que está ao lado de Cristo se portaria. Então, cada personagem que é interpretado é uma coisa nova que tu descobre de ti mesmo. E é o que eu automaticamente também transferi para os personagens, claro. Porque assim como tu descobre como eu me portaria ou como outra pessoa se portaria, tu começa a ver um panorama maior, né, da vida. Interessante. Tu é autor, né, da série Guardiões do Amanhã, né? O que é que te inspira criar personagens com conflitos morais e também falhas humanas tão marcantes? Eu acredito que não exista ninguém perfeito nesse mundo. A única pessoa perfeita que já existiu foi condenada. Então, comecemos por aí. Se não existe uma pessoa neste mundo que é perfeita, por que deveria existir no livro? Ou em outro universo, ou numa ficção? Então, eu acredito que os personagens eles ficam muito mais interessantes quando nós trabalhamos aquilo que os torna eles. Rubio, por exemplo, o general, ele viu muita coisa ao longo da vida, muita coisa.
Então, para Uriel chegar e pedir para ele para ajudar numa luta ou numa guerra que está se formando, tem que ser um argumento muito bom, por exemplo. Ou para Uriel chegar a querer sair de onde ele está, querer acreditar em si mesmo. O que é necessário para que isso aconteça? Isso que me motiva, sabe? É ver como que os personagens vão respondendo às situações que são postas a eles e como que os leitores que estão sendo expostos a esse conteúdo podem se identificar ou até se inspirar, né? Eu mesmo me inspirei numa história que li para estar onde eu estou hoje. A frase que mais me marcou na ficção e que eu acabei pegando emprestado para o livro é: não tenha vergonha de ser fraco, envergonhe-se de continuar assim. Então, essas mensagens que são transmitidas... Não tenha vergonha de ser fraco, tenha vergonha de continuar assim. Todos nascemos fracos. O senhor, a minha mãe e eu, nós precisávamos de uma pessoa para limpar nossa bunda quando éramos pequenos. Nós éramos um ser indefeso, totalmente independente. Todos nascemos fracos. Todos nascemos sem saber, sem conseguir. Então, nós não devemos ter vergonha de sermos fracos, mas de continuarmos assim. Se não gostamos de algo, devemos tentar mudá-lo. E é isso que os personagens vão fazendo ao longo da história. O Seodoro, que é o responsável pelo Boi de Mamão da Caputera, ele está dizendo que o primeiro livro que ele leu foi A Volta ao Mundo em 80 Dias, de Júlio Verne. Fantástico, fantástico. Também terão fragmentos dessa história ao longo da jornada de Uriel, viu? Também haverão fragmentos dessa história. Rafa, nosso tempo está acabando. Eu vou pedir, antes, tu pode se despedir, mas antes responda uma coisa, né? Para quem está nos ouvindo agora. Certo. Tá? E busca se desenvolver em várias áreas ao mesmo tempo, como tu fez, né? Que conselho você daria sobre estudo, foco e persistência? A principal coisa que deve ser entendida por alguém que quer evoluir é que não é fácil e que dói. Doerá muito, mas valerá a pena. Quando estamos plantando algo no solo, antes da semente germinar, todo mundo à nossa volta vai dizer: isso não vai dar fruto, cara. Pra que tu está fazendo isso? O filho da fulana já tá fazendo tal coisa. O filho da ciclana já tá fazendo tal coisa. Então, o principal conselho que eu tenho é o mesmo conselho que Rubio dá a Uriel na história. Acredite em você, acredite no processo acima de tudo e vai dar certo. A história no final vai ser muito linda. Olha, tinha muito mais pergunta, aquilo que eu digo, né? O tempo, o Rafa é formado em educação, em direito, né? Ele é formado, está em processo de formação em direito. Inclusive, ele concluiu fica... já. Né? Bacharel já. Já é bacharel? Direito e educação física. Educação física também. E tu fica tirando no podcast dúvida das pessoas, né? Que tem problema de conflito de direito, né? Tem uma lide, né? Tiramos muitas dúvidas já quanto a questões jurídicas, muitas. O pessoal gosta muito de saber mais sobre a sociedade em que eles vivem e como as coisas funcionam, né? Então, isso é uma porta de entrada para a população saber mais, entender mais. É muito rico, sabe? Rafa, eu vou deixar o microfone aberto para você se despedir do nosso público. A senhora também quer se despedir, fica à vontade, tá? E dizer o seguinte, nós vai ter que voltar. Quando tu voltar de Porto Alegre, antes da gente fazer aqui o lançamento em Laguna, que nós vamos fazer esse lançamento desse livro em Laguna, porque tem tanto assunto nesse podcast que tu fala de direito, que tu tira dúvidas, tem mais coisas, porque tu é muito... A tua vida é muito ampla, não dá, cara? Eu faço pouca coisa. Tu é o MacGyver aqui, então é complicado. Então, mas deixar o microfone ligado primeiro para sua mãe, depois para ti, para se despedir do povo, né, e dizer que o Rafa está lançando, vai dar o primeiro exemplar, na verdade, para a avó dele amanhã em Porto Alegre. Depois ele vai fazer o lançamento aqui em Laguna, vai ver lugar ainda e data, e antes ele passa aqui na rádio para a gente divulgar. Fazendo um adendo a tudo que o Rafael falou, estamos aí também no pré-lançamento de um projeto para idosos em Laguna, apoiado pela prefeitura, né? Tá aí na reta final para conseguir colocar os idosos a praticar o karatê. Que legal, bacana. Obrigada pela oportunidade. Bom, já que estamos com pouco tempo, serei breve. Mas, pessoal, estivemos até agora na pré-venda, ela ainda está aberta no dia de hoje. Os interessados, no meu perfil @amigo_poliglota, está disponível para compra na pré-venda do livro digital Guardiões do Amanhã. Como eu disse, se você tem algum conhecido que está com dificuldade de ingressar nesse mundo maravilhoso que é a literatura, essa é a porta de entrada perfeita. Queria agradecer ao Elias, o pintor, que é o responsável por dar vida e cores à série do Guardiões do Amanhã.
A querida Cristina Ranzolin, que também está nos esperando para receber o volume. Também foi de suma importância para me incentivar a continuar nessa jornada. Poucas palavras já são suficientes para que um jovem desiludido volte a se sentir capaz. Antônia Fontinelli também, que está conosco nessa jornada. Estivemos na live dela também e estaremos de novo. O livro também chegará na mão dela. E agradecer mais uma vez por estar aqui, né? Imagina, foi para nós uma honra. Parabéns à sua mãe, à sua avó, né, por esse incentivo todo, porque é maravilhoso. É maravilhoso, né, saber que tu se tornou uma pessoa boa, de bem, inteligentíssimo quanto é. Com certeza, o que eu sempre gosto de dizer para as pessoas, assim, o melhor que eu posso desejar para ti é o seguinte, é que Deus te abençoe. O resto... Muito obrigado. Vai dar tudo certo. Como sempre, a base de tudo, né? Tem a avó, tem a mãe, tem o pai, que é o grande incentivador do Karatê, onde tudo começou, que foi até a faixa roxa, né? Então, foco sempre na família. Família é a base de tudo. Eu nem cheguei a falar, mas a família é um dos pontos centrais, inclusive, do livro. Uriel busca a família dele, na verdade, no livro. Tá certo. Muito obrigado, foi uma honra tê-los vocês aqui. E uma outra oportunidade, nós talvez consigo mais tempo para a gente falar bem mais, tá certo? Gente, deixa eu fazer um intervalo comercial e volto já já. Na 91,5 FM.